Pessoal, então vamos lá, vou pegar aqui o combo então, de 5 mil em coins e vou entregar primeiramente, vamos passar uma visão aqui sobre o Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin, pessoal? Por quê? Porque é decisivo, né, a vida do Bitcoin para que as altcoins também tenham sucesso. Eu já quero olhar para... Vocês já sabem, eu já falei para vocês que essa zona aqui de 66 mil dólares no semanal, ela é muito importante, tá bom? O Bitcoin precisa se manter acima de 66 para ele continuar em tendência de alta no semanal. Porém aqui, ó, lá em 64 tem a média de 20, então é um suporte bom ainda também para curto prazo. Se conseguir se manter acima desses níveis de preços, há uma probabilidade ótima que o mercado vai se sustentar. Agora, se perder 65 mil dólares, 64, aí não tem conversa. Aí o alvo a ser testado vai ser 60 mil, que eu já falei para vocês que é a principal zona de liquidez do Bitcoin. Esqueçam 63, 60, isso aqui é moleza. Se entrar a venda de verdade aqui, é porque não está tendo liquidez no mercado, não está tendo tanto volume. Vocês estão acompanhando aí, não está tendo tantas saídas bruscas de Bitcoin. Por quê? Porque sai um pouquinho hoje, os mineradores vendem e as gestoras vão lá e enchem a mão. Está tendo compra. Então sai e entra, sai e entra. E aí, para liquidar mesmo a galera, vai ser aqui, ó. 60 mil dólares é o principal teste do Bitcoin, tá certo? Então, enquanto o Bitcoin se mantém nesses níveis de preço, tá tranquilo. Porém, essa queda pode ir acontecendo lentamente. Só que eu não acredito que, se o Bitcoin se manter aqui, não acredito que as altcoins vai derreter mais que isso não, viu, pessoal? Pode derreter? Pode sim, caso o Bitcoin perda esses níveis de 60 mil dólares, vir buscar essa zona aqui de 55, 57 mil dólares, é provável, tá? Existe essa possibilidade de vir buscar, mas o curto prazo ele não mostra isso. O curto prazo está segurando, tá bom? A gente só tem um dia, só tem o hoje para viver, a gente só tem o hoje para analisar, e o hoje nos mostra, tá certo, que 60 mil dólares é a principal zona do Bitcoin. 60 mil é uma zona de topo passado e entra na história do que eu falei para vocês. No mensal, essa zona aqui é uma zona que é a inversão de polaridade. Antes era uma forte resistência e hoje é um forte suporte. Se perder, aí não tem história. Aí pode esperar Bitcoin nessa casa de 55 a 52 mil dólares. Tá bom? Então agora vamos pegar aqui as memes. Vamos começar então pela Pepcoin. Só um minutinho. Pepcoin. Vamos olhar agora para o curto prazo da Pep. Pep, ela veio encontrar também uma importante zona aqui de suporte nesses últimos dias. Veja bem, veja como essa zona, que no passado era um preço que segurou ela, impediu ela de subir, funcionou agora como suporte. Tá bom? É o que está acontecendo com o Bitcoin, com análise de mais longo prazo. Mas a Pep, falando de curto prazo, ela veio testar uma zona decisiva, 1000. Ela precisa conquistar esse rompimento lateral para sair dessa linha de tendência de baixa, tá bom? Ou então confirmar um candle de alta. Aí ela falou para nós que isso aqui é um fundo de curto prazo e ela poderá desenvolver uma nova pernada. Curto prazo dela não está com tanta pressão vendedora, o domínio é vendedor, ou seja, tem mais venda do que compra. Porém, não tem pressão, força, sabe, robusta. Por enquanto, gráfico de 4 horas está neutro, tende a se segurar, 1 hora também está neutro. Então, a probabilidade é lateralidade, tá bom? Agora vamos pegar aqui a Flock. Flock veio testar aqui uma zona muito importante também. Só um minutinho, vamos dar uma ajustada aqui no gráfico. É uma zona boa de suporte. E aqui é nada como um canalzinho aqui, tá certo? Bem de curto prazo. É um canal que ele já segurou algumas vezes, tá bom? É uma zona de acumulação. Precisa segurar. Precisa se manter acima desses níveis de preço. Se perder esses níveis, o próximo alvo vai ser a média 200. Aproximadamente 25% de correção para a Flock, caso ela perder esses níveis de preço. Mas o que o curto prazo está nos mostrando? As médias esticaram muito, então isso aqui é um dos fatores que pode contribuir para a Flock se segurar um pouco, tá bom? O RS no diário estava praticamente sobrevendido, 4 horas já dava sobrevendido, já começou a dar uma recuperadinha de curto prazo, e 1 hora também, já começou a dar uma entrada de capital nela. Então isso aqui é defesa, está mostrando defesa, tá bom? Vamos olhar o semanal dela aqui. Ó, o semanal dela, mesma coisa, tá demonstrando defesa, porém, isso aqui é um topo duplo no semanal, então realmente ela precisa segurar aqui nessa região, precisa segurar, tá bom?
Por quê? Se a Flock perde isso aqui, ela vai voltar a zero. Ela vai buscar o pé do movimento lá de 25 mil, aí não é interessante. Então ela precisa mostrar essa defesa aí de curto prazo, tá bom? Agora, vamos pegar aqui a Lobo, né? Vamos começar pela Lobo. Lobo eu já falei para vocês que é o seguinte, ó, semanal é uma zona decisiva para Lobo. Se ela perder esses níveis de preços aqui de 14 mil, ela pode corrigir mais 25%. Eu não entrei na Lobo ainda, né? Eu já falei para vocês, membros, na hora que eu entrar vou comunicar para vocês, mas eu quero fazer uma entradinha mesmo que eu nem traga ela para estratégia. É uma entrada mesmo ali, colocar um capital. Pessoal, a Lobo é assim, ó, ela tem um valor de mercado muito baixo, 20 milhões. Deixa eu ver aqui como está o valor de mercado dela hoje. Só um minutinho. E aí o que eu falei, pessoal? Hoje, pelo valor de mercado da Lobo, ela vai ser muito volátil. Não precisa você colocar $1.000 na Lobo, por exemplo. Ela tem 26 milhões de dólares. Se ela fizer 260 milhões, o investidor atual vai estar fazendo 10 vezes. Então, se você colocar $100, vai virar $1.000. Olha só que interessante. Tá bom? Não precisa você fazer loucura, colocar $1.000. Se você colocar $1.000, a probabilidade dela corrigir forte esses $1.000 é alta também. Quanto menor é o valor de mercado, maior são as correções para o ativo, tá bom? Então a Lobo ela é mais vulnerável do que a Dog. É aquilo que eu vim comentando para vocês, ó. A Lobo é interessante, sim, tá seguindo a Dog, mas ela é mais vulnerável pelo tamanho do valor de mercado. É mais fácil você manipular 20 milhões do que 800 milhões de dólares, tá bom? Então é o seguinte, zona decisiva. Curto prazo, estamos entrando no território vendedor, precisa se manter pelo menos acima de 13, tá bom? Se ela conseguir essa consolidação aqui, ó, como a setinha está mostrando, é a hora de entrar na Lobo, tá bom? 4 horas. 4 horas, os vendedores estão dominando ainda, tá bom? Não tem reação nenhuma hora também. Então, a Lobo está mais inclinada para continuar caindo, tá bom? Aproximadamente 10% de correção é provável, tá bom? Agora vamos pegar aqui a Dog. Dog, qual que é a visão da Dog, pessoal? A Dog hoje, ela está testando também uma zona muito importante aqui do passado. Era uns 50% entre 61 e 78 de FIBO, ela já veio testar. Nas criptomoedas, essa zona, normalmente, constantemente é testada. Mas eu acredito que tem espaço para mais 10% de baixa aqui para ela. Tá bom? Que seria realmente o 78 de FIBO. A Dog precisa encontrar uma consolidação. Enquanto ela não encontrar uma consolidação, ou então um candle de retomada, de confirmação para alta, é arriscado você fazer uma entrada nela. Ela precisa ou consolidar ou reverter em um candle que está acontecendo com a Brett. Vou pegar a Brett para fechar o combo de 5 memes, tá bom? Então a Brett fez um candle desse daqui, ó. Ela precisa disso. Então, por enquanto, diário está inclinado para baixa, tá certo? 4 horas também. 1 hora também. Então a pressão de curto prazo é vendedora para Dog. E olhando para o semanal, ele nos dá uma visão aqui mais interessante e ele mostra o que, Rui? Essa visão aqui, ó, essa zona de 4 mil é a principal para ela, tá bom? É a principal mesmo. Ó, eu já ouvi alguns professores falando que um candle, um famoso Maribozu, né? Esse candle robusto aqui verde, existe um suporte no 50% dele. Olha só que interessante. Ela respeitou exatamente no 50% desse candle, tá bom? Tem alguns suportes do passado? Tem, aqui, tá bom? Então é isso, se ela perder esses níveis de preços, é queda drástica, ela vai cair mais 20%, tá bom? Para algumas pessoas não é drástico, mas aqui seria o melhor ponto de compra. É drástico para quem comprou no topo, infelizmente vai estar amargando aí um prejuízo, né? Se não vender, pessoal, não tomou prejuízo, seu dinheiro vai estar desvalorizado, tá certo? Que tem muita gente comprando no topo, eu sei. Então 50% aí eu acredito que muitas pessoas podem chegar a ficar com a Dog, tá bom? Não é que eu quero, pessoal, não quero isso, mas hoje infelizmente é o que o gráfico nos mostra. Eu estou posicionado na Dog, então também eu corro risco de ver o capital desvalorizar, tá certo? Mas o melhor momento de entrar nela é aqui, ó, nessa zona de consolidação de lateralidade. Se ela reagir antes, ótimo, ótimo, excelente, tá bom? E agora vamos pegar aqui a Brett. Ó, a Brett, ela mostrou um candle de força hoje,
só que ele voltou, ele retraiu. Então, o que eu tinha falado ali quando eu estava falando da análise da DOG, foi isso aqui que estava acontecendo com a Brett, ó. Ela estava confirmando alta e eu passei uma visão para os membros, se eu não estiver enganado. Eu passei uma visão hoje no post, que a Brett precisava fechar o dia acima desses níveis aqui, pelo menos 16 centavos, para que ela confirmasse, tá certo, que isso aqui foi um fundo de curto prazo. Mas ela não fechou. Então ela voltou para a linha tendência de baixa. Amanhã ela pode devolver também, tá bom? Então não confirmou ainda. Mas no curto prazo, a Brett ela vem mostrando muita força compradora, tá certo? Muita força, defesa, tá bom? O ativo cai e entra força compradora. Então isso aqui é um sinal positivo. 4 horas está neutro com a maior força compradora, tá bom? Leve força compradora, podemos dizer assim. Curto prazo da Brett tá excelente, viu? Tá excelente mesmo, ó. Tá aprovado, mas eu ainda não entrei no ativo. Eu ainda espero ela voltar aqui a esses níveis de preço lá na frente, tá bom? Daria aí uns 30% de correção. Será que vai? Não sabemos. Se o mercado ficar nesse marasmo aí mesmo, eu acredito que vai. Agora, se o mercado voltar a subir do nada, aí já era. Aí a Brett pode ser que ela vai embora. Você vê que é 2 semanas aqui de rejeição de fundo, tá bom? Mas eu acredito, olha como é cada nível de preço, olha como é importante, ó. Aqui, ó, 12, 13 centavos foi uma forte resistência para a Brett lá no passado e agora está funcionando como um forte suporte. Olha como o pavio conta, né? Eu não gostava de usar tanto pavio, mas quando você olha, ó, pavio em gráficos pequenos, eles são irrelevantes, sinceramente, tá certo? Igual quando eu traçava as fibos, né? Quando eu comecei a falar de criptomoedas, você tem uma forte dúvida no mercado. Até eu já perguntei para professores, né, professor Eduardo, outros professores, qual que é o correto? É traçar no pavio ou traçar no fechamento do candle? Então, para cada tipo de análise se aplica uma coisa diferente. No curto prazo, é irrelevante os pavios. Ele não serve para nada. Só vai servir para o cara que vai operar o cara que vai operar um gráfico de 15 minutos. Aí o pavio ele tem uma importância. Agora o cara que vai operar um diário, ele é irrelevante, tá certo? A experiência que eu tenho um pouquinho aí, de um pouquinho mais de 2 anos, só olhando para gráfico diariamente, me mostra que é irrelevante esses pavios de curto prazo. Agora, quando você olha o longo prazo, eu já tô até me surpreendendo, ó, tipo assim, ó, cada vez que você vê um suporte forte, ele é um pavio. Olha só, e a Brett exatamente veio ter essa zona aqui, esse pavio do passado, tá bom? Mas eu acredito que a Brett pode sim estar vindo buscar 10 centavos lá na frente, caso tenha uma correção mais forte do Bitcoin. E aqui é uma zona decisiva também para a Brett, é a 61 de Fibo, tá bom? É uma zona que o ativo vem, testa e volta. Se ele estiver forte, ele retoma em alta. Mas fechando a análise no curto prazo, a Brett está conseguindo se manter muito bem. Show?